Bom, então nesse tom a gente vai falar das coisas que importam no fim de semana, Rio de Janeiro. Até aqui nada importava, viu? Vamos falar do que importa agora. Vamos, Gui. Isso aí, valoriza teu peixe, isso mesmo. No Teatro no Poeirinha, lá em Botafogo, tem uma peça que fica em cartaz aos fins de semana, que é do Henrique Dias. Ele não só dirige, como atua nessa peça, junto com Emílio de Mello, que chama In On It. Na verdade, é um texto de um canadense, o Daniel McLaughlin, sobre um personagem que chama Ray, que é um cara que está desiludido com a realidade que o cerca, e essa peça, os dois atores acabam se alternando assim, em diversos personagens para falar dessa desilusão. É uma peça belíssima, vale super a pena. Hoje a gente tem Pancadaria no Circo Voador. Tem uma banda que eu acho incrível, talvez é uma das revelações. A gente na PCA deu prêmio para eles de melhor música no ano passado, que é o Black Pantera, que é uma banda de rock pesado, mas que trafega por vários ambientes. Assim, vai do thrash metal ao reggae, num certo sentido, e eles fazem um som muito, muito legal. Vai ter lá no circo junto com Nervosa e também com uma banda australiana que chama Elm Street. Para quem pegou a referência, é Nightmares on Elm Street, A Hora do Pesadelo, né, o filme. Então vai ser uma noite mais dark, mas eu acho que super vale a pena ir lá. E também está em cartaz no Museu do Amanhã Sonhos, História, Ciência e Utopia, que é uma exposição baseada e co-curada pelo Siddhartha Ribeiro, que talvez esse neurocientista lá do Natal Neuro, foi do Natal Neuro, não é mais, trabalhou com o Miguel Nicoleles. É uma das grandes autoridades em sonho e também na ciência do sono. E é muito bonita, como todas as coisas do Museu do Amanhã, uma exposição interativa, cheia de coisas legais, tem integração com redes sociais, tem meditação guiada e também tributo a nomes que falavam do sonho, né? Desde o cacique Raoni até Martin Luther King e o Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai. Indo para São Paulo, nós temos uma coisa que fala alto ao meu coração. Eu não sei se vocês todos gostam, mas eu acho que o grande comediante brasileiro de uma época do cinema foi o Mazzaropi. O Mazzaropi é o nosso totó. Assim, eu acho os filmes do Mazzaropi sensacionais. A Cinemateca está com uma mostra que chama Retrospectiva Mazzaropi e que tem vários filmes restaurados, que é uma coisa muito bacana. Nessa sexta a gente vai ter Um Caipira em Bariloche e Zé do Periquito. Zé do Periquito é uma cópia dessas restauradas, na área externa, que é um lugar muito legal de assistir filme lá na Cinemateca. Amanhã tem O Vendedor de Linguiça, um que você vai gostar, que é o Corintiano. Aí, claro. Como não? E o Lamparina, que também são as duas cópias restauradas. E no domingo tem Chofer de Praça, O Grande Xerife e o Puritano da Rua Augusta, para o nosso amigo Paulo. Muito bem. Gente, Paulo, você marcou história. E aí, fora que tem outros clássicos, tipo Sai de Baixo, etc., estão na programação. Vai até o dia 9 essa mostra. Não fica só no fim de semana, mas vale super a pena ir. Também abre hoje, no Paço das Artes, que é um espaço ali do lado do Shopping Higienópolis, em São Paulo. É um espaço da prefeitura, mas é um espaço bem único, né? Está num casarão que foi do Nhonhô Magalhães e tal, que é um desses casarões clássicos ali do começo de Higienópolis. Uma exposição muito legal, curada pelo Renato de Cara, que é o diretor do Paço das Artes, que é um cara muito ligado à arte mais nova, assim, que chama Não é o Fim do Mundo. É um diálogo entre arte e meio ambiente, assim, entre essas visões mais apocalípticas, mas que também traz assim, um pouco de um futuro mais fantasioso, sabe? Não fica preso só no que tem de ruim. E aí tem artistas fotógrafos, tem fotógrafos como o Lalo de Almeida, meu amigo de Folha de São Paulo, baita fotógrafo. Tem Luana Jimenez, tem a Uirá lá do Norte, que é incrível, a Virgínia de Medeiros, que é uma das artistas que eu mais gosto, mais performática. Então, muita coisa legal, são 58 trabalhos de 18 artistas diferentes, eu recomendo muito. E num pique Matzo, ainda estou aqui, já que este é um assunto que continua em alta até o Oscar, vai ter show no sábado do Marcelo Rubens Paiva com a sua banda Lost in Translation. Não sei se vocês já viram o Marcelo Rubens Paiva, vai ser no Blues Note o show.
Essa é uma banda muito legal, porque eles pegam clássicos da música e poesia, então clássicos de Bob Dylan, Leonard Cohen, etc., e fazem as versões deles. É muito bacana, super recomendo. Muito bem, uma agendinha gostosinha, cheia de opções para Rio e São Paulo. Agora, para quem está com medo da chuva, ou quem entre agendas, ou quem está fora dessas duas cidades, tem edição de sábado também, né? Que dá para gastar uma meia horinha ali, não dá não? Dá sim, e dessa semana está particularmente bonita, assim, porque conta a história do Roberto Clabin e da sua pousada Caimã. Para quem não sabe, a pousada Caimã é um dos marcos do turismo de conservação no Brasil. O Clabin foi um dos caras que criou o SOS Mata Atlântica, SOS Pantanal, um empresário e ecologista ali de primeira hora. E naqueles incêndios que rolaram no Pantanal no ano passado, em julho, agosto, a Caimã, que tem 53 mil hectares, perdeu 40 mil. E foi uma tragédia. Os projetos que ele abriga lá, tem o On Safari, um projeto que conseguiu tirar a arara azul da lista de animais em extinção. Esses projetos, obviamente, tiveram um impacto gigante. A pousada ficou fechada por 2 meses. E aí, todo mundo foi começar a trabalhar em conservação, tentar resolver as questões dos animais. Eles iam buscar comida do Ceasa para levar para lá. Então, a gente conta essa história, conta de como eles conseguiram dar a volta por cima, como a pousada já está funcionando de novo. E também todos esses projetos são incríveis, né? Porque é como você fazer meio que um paraíso mesmo para quem pensa o mundo de forma mais integrada, esse mundo de forma mais sustentável. Então, eu acho que essa é uma história muito legal. A gente vai ter também uma história da Júlia Kekia, que também sobre... Que eu sei que o nosso público ama, com razão. Exatamente, todos nós amamos, não só o nosso público, né? Mas é uma história sobre vício em dopamina, ou seja, sobre a gente nas telas aqui sofrendo, né? Então a Júlia vai falar um pouco do que é verdade, do que é mentira, de como tá a ciência olha para essa questão do vício em dopamina. E eu falo um pouco desse assunto que todo mundo quer saber, que é onde a gente pode ver as coisas do Oscar, né? Quem são nossos concorrentes? Já que o Brasil está torcendo, onde estão os maiores perigos e o que dá para a gente ver, seja no streaming, seja no cinema, quem estiver nas grandes capitais. Então vai ser uma matéria bem de serviço sobre isso. Mas tem mais, porque a gente não faz só a edição de sábado aos sábados. Não mesmo. No nosso site, a gente sempre traz matérias legais, além de, obviamente, trazer notícias quentes. E nossa querida Luísa Silvestrini está fazendo uma matéria incrível para o sábado, que eu gostaria que ela contasse. Na verdade, tem até um gancho na matéria da Júlia, né, Gui? Mas depois devolve aqui um pouquinho, tá? Vou devolver. Mas é porque a Júlia vai falar desse vício em telas e a minha história começa com o Rodrigo Elias, que é um professor de história aqui do Rio durante a pandemia. Exatamente porque na pandemia todo mundo cansou muito de telas e ele passou a desenvolver um hobby que é muito particular. Ele gostava muito de jogos de tabuleiro, sempre gostou muito, e na pandemia ele decidiu se aprofundar nesse hobby e passou a desenvolver os próprios jogos. E como ele é professor de história, o primeiro jogo que ele desenvolveu junto com a Angélica, que é a mulher dele, foi um jogo sobre o golpe de 64, então é um jogo meio voltado para uma batalha ali, uma guerra, você sai andando com o trenzinho da história para um lado ou para outro, dependendo dos jogadores ali que você escolhe. E mais recentemente, como ele é apaixonado por história do século XX, ele fez um jogo muito bem elaborado, todo caprichadinho, sobre o processo de urbanização do Rio de Janeiro, que chama Rio de Janeiro 1904. Por enquanto é um jogo que só ele tem em casa, mas ele está super elaborado. Você escolhe seu jogador ali, tem as cartas, então você tem os personagens daquela época, né? Você pode escolher o Oswaldo Cruz, o Pereira Passos, a Tia Ciata, né? Tem personagens de todas as áreas e eles têm ali
capacidades, né? Capacidade de engenharia, prestígio político, de cuidado com saúde pública, de financiamento. E ele desenvolveu um jogo de tabuleiro envolvendo tudo que acontecia naquele momento da história do Brasil. Então, as pestes, né? As crises da saúde, o bota abaixo, a revolta da vacina, tá tudo ali representado. E a ideia era contar a história dele, essa curiosidade, né? De alguém que desenvolveu um jogo de tabuleiro, de tão apaixonado por jogos e por história. Mas quando a gente vai conversar com as editoras de jogos de tabuleiro aqui no Brasil, a gente descobre que, olha, da pandemia para cá, tem algumas que cresceram 300%. E exatamente nesse público que estava tentando fugir um pouco das telas na pandemia, aderiu a esse hobby e ficou por ali, não saiu mais. Então, a gente também conta essa história no site, né, Gui? Isso aí.